compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 23. Salmos 23, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Glória a Pai. Deus. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Salmo 23, versículo 1. Amém? Diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada eu tenho falta. A igreja pode se aceitar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão, Salmos 23 é um salmo bem conhecido pela igreja. É um salmo em que o salmista Davi, ele escreve esse salmo de número 23, entre outros salmos em que o servo tem escrito, né? É um salmo em que o salmista Davi, de pastor de ovelha, ele passou a ser rei. Como a gente já conhece a história de Davi, né? Davi, ele cuidava de um rebanho de ovelhas da casa de teu pai. Davi, ele era um dos menores da casa de teu pai. Davi, ele não tinha reconhecimento quando ainda jovem, porque a palavra de Deus diz em Samuel que Davi, ele foi chamado, aleluias, ainda quando adolescente. Davi, aleluias, o Senhor já tinha arquitetado um projeto, um plano para a vida de Davi. Davi, ele foi separado justamente para cuidar de um rebanho de ovelhas. Irmãos, muitas das vezes ali nós conhecemos a história de Davi, onde nós sabemos que Davi, ele tem muitos irmãos, né? Só que Davi, ele foi separado, ele foi chamado, ele foi escolhido para cuidar daquele rebanho do seu pai. Só que a palavra de Deus diz que Davi, ele foi depois consagrado a rei. Só que, irmãos, deixa eu falar para vocês, quando Davi foi consagrado, não mudou a história de Davi. Davi continuou dormindo na mesma cama, Davi continuou cuidando do mesmo rebanho. Davi, aleluia, ele não se corrompeu com a unção, com o azeite que Samuel tinha derramado, profeta, sobre a cabeça de Davi. Glória a Deus. Então Davi, aleluia, ele continuou com a mesma responsabilidade em que o Senhor tinha entregue nas mãos dele. Davi, então, irmãos, de pastor, ele passou a ser rei. Só que o Senhor consagrou a vida de Davi como o maior rei de Israel, porque o Senhor sabia, o Senhor olhava para Davi, aleluia, e ele sabia que Davi estava apto para cuidar daquele rebanho. Então aqui Davi, ele escreveu esse Salmo 23, e ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada eu tenho falta. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui Davi, quando ele escreveu esse Salmo de número 23, Davi, ele se colocou numa posição de ovelha, porque ele cuidou de ovelha, então ele sabia o que era ser uma ovelha. Então Davi, ele se posicionou como uma ovelha, e ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Então Davi, ele sabia, aleluia, quem tinha chamado ele. Davi sabia quem tinha escolhido ele. Davi, quando o Senhor entregou um rebanho de ovelha, Davi, ele cuidou com êxito. A palavra de Deus não nos diz quantas ovelhas tinha naquele rebanho, mas eu acredito que Davi deu o melhor dele naquele rebanho. Então Davi falou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. O pastor dos pastores é Jesus o Nazareno. Jesus, ele é o nosso pastor dos pastores, e se nós estiver nele, nada vai nos faltar. Ele vai suprir, mesmo na dificuldade, mesmo no coronavírus, mesmo, irmãos, na luta, no vale. O Senhor, se for o seu pastor, ele vai cuidar. A palavra de Deus fala que a ovelha, aleluia, Jesus, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. A palavra de Deus diz em João que o Senhor, aleluia, Jesus ali com seus discípulos, ele reuniu, aleluia, ele falando sobre a parábola do bom pastor. Ele disse para os seus discípulos: ei, eu conheço as minhas ovelhas e a minha ovelha me conhece.
Então, irmão, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te falar que Ele é o seu pastor, que é para você entregar tudo nas mãos dEle. Aleluia. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu estudando sobre a ovelha, aleluia, ela é um animal frágil. A ovelha, ela é um animal inocente. A ovelha, ela não tem, aleluia, malícia. A ovelha, ela precisa do seu pastor, aleluia. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. A ovelha, aleluia, eu estudando, irmãos, a ovelha para se alimentar, ela precisa do pastor. A ovelha para tomar água, ela precisa do pastor. A ovelha para fazer a passagem, ela precisa do pastor para caminhar com ela. Aleluia, Deus. A ovelha, ela é inocente. A palavra de Deus fala que o Senhor criou todos os animais, e todos eles com uma malícia para se defender. Mas a ovelha não. A ovelha, ela é inocente. A ovelha, longe da voz do pastor, ela desvia. A ovelha, se ela não escuta o cheiro, o barulho do pastor dela, ela foge, ela corre. E sabe o que acontece? Vem o diabo e traga ela. Vem um animal mais forte que ela, porque ela não sabe se defender. Então ele vem, observa ela e traga ela. Irmãos, nós precisamos estar debaixo das asas.